Olá! Hoje vamos apresentar um vídeo para a disciplina de atuação fonoaudiológica em otoneurologia. O nosso trabalho é sobre doença de Meniere. O grupo é formado por Isadora Laurentino, Letícia X, Karine Batista e Natana Pérez. A doença de Meniere foi descrita por Prosper Meniere em 1861. Ela representa uma das vestibulopatias mais frequentes, com prevalência de 46 a 200 casos em cada 100 mil indivíduos. A síndrome de Meniere é considerada uma síndrome multifatorial crônica do ouvido interno, e suas características são episódios recorrentes de vertigem espontânea, perda auditiva flutuante do tipo neurosensorial, zumbido e plenitude auricular. Isso pode acontecer devido ao acúmulo excessivo de líquido dentro dos canais do ouvido. A síndrome é considerada uma doença que afeta o adulto e tem início de seus sintomas a partir da 4ª década de vida. Seu diagnóstico se torna eminentemente clínico. O quadro clínico característico dessa condição consiste em uma tríade de sintomas, como crise paroxística de vertigem, disacusia neurosensorial, zumbidos e pressão aural. Segundo os critérios mais atuais, a síndrome de Meniere é dividida em definida e provável. Os critérios para o diagnóstico da síndrome de Meniere definida são 2 ou mais episódios de vertigem espontânea, com duração entre 20 minutos e 12 horas, exame audiométrico comprovado perda auditiva sensório-neural em frequências graves e médias em pelo menos uma orelha, ocorrida antes, durante ou após um episódio de vertigem, sintomas auditivos flutuantes como plenitude aural na orelha afetada e nenhum outro diagnóstico que justifique tais sintomas. No caso da síndrome de Meniere provável, os pacientes devem apresentar os seguintes sintomas: 2 ou mais episódios de vertigem com duração entre 20 minutos e 24 horas, sintomas auditivos flutuantes como plenitude aural na orelha afetada e nenhum outro diagnóstico que justifique tais sintomas. Vale ressaltar que a principal diferença entre o diagnóstico definido e provável é a perda auditiva acometendo as frequências graves e médias, documentada em exame de audiometria. Achados importantes no exame vestibular. O que esperamos encontrar no exame clínico de um paciente em crise vertiginosa de síndrome de Meniere muitas vezes é semelhante aos achados comuns de qualquer outro quadro vertiginoso de origem periférica. O paciente provavelmente apresentará um nistagmo horizontal persistente com componente rápido em direção ao lado saudável. Não haverá mudança de direção do nistagmo independentemente da posição do olhar, sendo esse sempre horizontal e com a mesma direção em todas as posições cardinais do olhar. Esse nistagmo sofrerá influência da fixação ocular, ou seja, aumentando sua intensidade quando o paciente remover a fixação ocular, que pode ser observada facilmente com lentes de Fresnel ou com equipamento de videooculografia. Exemplo de alguns testes vestibulares. Teste vestibular calórico. Alguns estudos apontam que cerca de 75% dos pacientes com síndrome de Meniere unilateral apresentam respostas hipofuncionantes do lado afetado. Porém, em outros estudos, mais de 50% dos pacientes apresentam respostas calóricas normais. Essa grande variabilidade de resultados na literatura pode ser explicada pela síndrome em si, que apresenta estágios diferentes de evolução. Outra explicação para a enorme variabilidade de resultados seriam as limitações do método, pois o exame trabalha com estímulos labirínticos de baixíssima frequência, avaliando apenas a função do canal semicircular lateral. Testes evocados miogênicos vestibulares, as VEMPs. O VEMP cervical corresponde a uma resposta inibitória de origem vestibular ipsilateral e atribuída principalmente ao sáculo e com aferência pela divisão inferior do nervo vestibular. Um detalhe interessante a respeito do CVEMP é que estudos anatomopatológicos mostraram que o sáculo é uma das primeiras estruturas na orelha interna cometida pela hidropsia endolinfática. Dessa forma, os pacientes portadores dessas alterações podem apresentar respostas alteradas no CVEMP, muitas vezes antes do aparecimento de todos os sintomas clássicos da síndrome de Meniere. Algumas curiosidades sobre a doença de Meniere. A síndrome, mesmo acometendo em sua maioria adultos, pode, ocasionalmente, comprometer crianças também.
Alguns pacientes podem apresentar ainda quedas súbitas, sem nenhum tipo de sinal preditivo, sem vertigem, nem outro sinal neurológico. Esses ataques são conhecidos como ataques de Tumarkin, ou simplesmente drop attacks. Em termos epidemiológicos, a síndrome de Meniere apresenta uma incidência extremamente variada. Alguns estudos mostram uma incidência em torno de 3,5 indivíduos a cada 100 mil habitantes no Japão e de 513 para cada 100 mil habitantes na Finlândia. Além disso, há uma ligeira prevalência pelo sexo feminino.